Ouça agora a palavra de Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero deixar uma palavra que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 30, no verso 22, que diz: Lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu e abriu a sua madre, e ela concebeu e teve um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescentou outro filho. E aconteceu que quando Raquel teve José, disse a Jacó a Labão: Deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me os meus filhos e a minha mulher, pelas quais tenho servido a ir, e por tu sabe o meu serviço que tenho feito. Amados, aqui Jacó, quando ele teve um problema ali, onde ele teve a ajuda da sua mãe, aonde ele leva consigo, ele já era o primogênito, era irmão de Esaú. A Bíblia diz que Esaú era o primogênito, mas a Bíblia diz que quem nasceu primeiro, então o menor mandaria no maior. Quem nasce primeiro é Esaú, mas quem é o primogênito, por Deus, era Jacó e não Esaú. Então, de qualquer forma, seria o primogênito, não precisaria querer tirar dele aquilo dali, porque de forma era ele. Mas com a ajuda da sua mãe, ele acaba cometendo um erro ali, uma falha, que eu não aconselho ninguém a fazer isso, porque o que é seu, não precisa de você desviar caminho, não precisa de você abrir um desvio para você chegar, porque o que é seu e ninguém te toma. E quando acontece isso, o medo de seu irmão se matar, medo da morte, Jacó sumiu, desapareceu e foi morar com seu tio Labão, que era irmão da sua mãe. E ali Labão, 2 filhas, tinha ali Raquel, e ele trabalha. Ele trabalha pela sua outra filha, né? E trabalha também a Raquel. Só que Labão trai ele. Porque era a função de Labão? Labão era trapaceiro. E quando ele trai por quê? Ele trai porque ele queria a Raquel. Só que naquela época existia uma lei que a mais nova não casaria primeiro de que a mais velha. Então ele trabalhou pela mais nova e Labão deu a mais velha, que era a lei. Passando isso, ele trabalhou 7 anos, mas trabalhou mais 7 anos e teve Raquel como sua esposa. Só que Raquel não te dava filho, não dava gerar um filho. Só que eu quero entender o seguinte, que o trabalhar de Deus é tão interessante para a minha vida e para a tua vida. É projeto de Deus, amados. E Leia gerava filho, tirava sarro, zoava ali e tal. Mas o tempo passou. E Raquel um dia falando com o Senhor. Ela falando com o Senhor. E Deus abre a madre dela e dá um filho a ela. Entenda bem o quanto é maravilhoso, o quanto essa palavra é importante, medita nela. Dá um filho para ela chamado José. Jacó, quando vê José nascer, ele chega no seu sogro Labão: me dá tudo que eu tenho, que eu estou retornando para minha terra. Porque Deus já tinha mandado ele retornar. Só que eu aprendo algo aqui que eu vou explicar para vocês no versículo Gênesis 33, para que você venha entender. Em Gênesis 33, Jacó, quando passa o vale de Jaboque, luta com o anjo. Aí depois no 33 diz o seguinte: encontro de Esaú com Jacó. Olha no versículo 4 aqui, ó. Ou no versículo 3: e ele mesmo passou diante deles e inclinou-se a terra 7 vezes, até que chegou o seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e chorou. Depois levantou seus olhos e viu a mulher e o menino. Disse: quem são estes contigo? Ele disse: os meus filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Então chegaram-se a serva, ela e os seus filhos, inclinaram. Chegou também Leia com seus filhos, inclinaram-se, e depois chegaram José e Raquel e inclinaram.
E disse Esaú: de que serve todo este bando que tenho encontrado? Ele disse: para achar graça aos olhos do meu Senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tem. Então disse Jacó: não se agore. Tenho achado graça a teus olhos. Peço que tome o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus. Tomaste contentamente em mim. Toma, peço-te a minha bênção, que foi trazida porque Deus graciosamente tem dado, porque tenho tudo e isto com ele, até que temos. O que eu quero dizer para vocês aqui? Essa palavra é muito interessante, quando alguém prega a respeito de José. Um sonhador, lançado numa cova, vendido como escravo, morou na casa de Potifar, foi para prisão, para um cárcere, e depois foi ser governador do Egito. E todo mundo, quando comenta a respeito de ser governador. Só que nós temos que entender algumas coisas na nossa vida que nós passamos para nós chegar no momento final de receber a graça de Deus. Essa palavra ela nos ensina, e Jacó entendendo muito bem que José era o filho da promessa dele com Deus. Que José chegou na vida dele por Deus. José era a bênção de Deus. José é quem ia mudar a história da família lá na frente. O que acontece? Quando ele sai, ao retornar para sua casa, retornar para sua terra de origem, que ele pega toda a sua família, a preocupação de Jacó era encontrar Esaú e ser morto por Esaú, porque ele tinha traído seu irmão. Mas eu quero te levar uma coisa agora, que muitas vezes nós, quando andamos na presença de Deus e vivemos aquilo que Deus quer para nós, Deus nos transforma a nossa vida. Quando Deus prepara todo o encontro para que venha acontecer, Ele prepara. Ele é diferente do homem, Ele faz diferente, Ele prepara. Deus já tinha preparado o coração de Esaú, para que Esaú fosse bênção na vida de Jacó. Jacó tinha medo de morrer. Jacó tinha medo de tudo acontecer ali. Coloca gente na frente dele. Mas quando Esaú vê, Jacó sai correndo, pula no seu pescoço, abraça e beija seu irmão. Quer dizer, Esaú estava agraciado pela graça de Deus. Quando ele oferece os bens que ele tinha juntado para dar para Esaú, Esaú disse: não quero, fique para você porque eu tenho bastante, porque eu já fui agraciado. Esaú perde, não é mais o primogênito, é Jacó. Só que Deus não desamparou Esaú. Deus também abençoou Esaú. Esaú era um homem de caça, era um homem que caçava. Jacó era um homem que trabalhava diferente. O que eu quero dizer para você, José ainda criança, quando ele olha para essa palavra, ele vê algo diferente. Ele vê o seu pai pedindo perdão ao seu irmão. Aquilo ele aprendeu e serviu para ele. É uma lição de Deus para mim e para você. Quando José chega diante dos seus irmãos que o tinha traído lá no Egito, quando ele era o senhor do Egito, ele era o governador. Ele ocupava o cargo máximo que Deus tinha colocado na presença dele. José não era governador por causa do homem, ele era governador por causa de Deus, era a mão de Deus. Não era Faraó, era Deus ordenando Faraó honrar o filho dele. E nessa honra tudo, ele encontra com seus irmãos. Sabe o que ele faz? Ele podia prender os seus irmãos, ele podia matar os seus irmãos, mas ele não fez isso, porque o seu pai lhe ensinou que tinha que haver um perdão, e ele o perdoou.
Então eu quero dizer para você neste momento: perdoa seu irmão, perdoa seu pai, perdoa seu colega, perdoa quem tem que perdoar. Perdão nunca é demais. Mas, pastor, eu não sei se eu magoei alguém. Se você não sabe, Senhor, se eu magoei alguém, o Senhor me perdoa. Me perdoa, talvez eu nem sei que eu magoei alguém. Talvez eu nem sei que eu fiz algo para alguém, mas o Senhor venha me perdoar. E perdoa a pessoa que eu magoei também. Porque eu preciso do seu perdão para sobreviver. E eu preciso do perdão de Deus. Que a graça do Deus Todo-Poderoso pode estar na sua vida, entrando na sua casa, no seu lar. E que Deus continue te abençoando poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém?